Após a queda do Terceiro Reich, o mundo pensou que a ideologia nazista havia sido sepultada sob os escombros de Berlim. Mas nos anos 50, no próprio coração dos Estados Unidos, um novo rosto emergia para reviver aquele ódio com traje americano e sotaque patriótico. Seu nome, George Lincoln Rockwell, veterano de guerra, orador carismático e fundador do Partido Nacional Socialista Americano. Idolatrava Hitler, negava o Holocausto e sonhava com uma nação branca unificada sob a suástica. Hoje essas sementes germinaram em cantos inesperados do planeta. Desde manifestações de extrema-direita na Europa, até batalhões na Ucrânia que ostentam com orgulho insígnias das SS, o legado do nazismo arrasta-se como uma sombra persistente. Mas por que, após o horror da Segunda Guerra Mundial, surgiram movimentos neonazistas em pleno século XX? A queda do Führer e a desnazificação total. Alemanha, maio de 1945. O Reich havia caído. As ruínas de Berlim ainda fumegavam, e o eco das bombas misturava-se com um silêncio desconcertante. As bandeiras do Terceiro Reich haviam sido arrancadas de cada canto, e o rosto do Führer, onipresente durante mais de uma década, havia desaparecido como se nunca tivesse existido. Em meio àquela paisagem desolada, também se rompiam os laços sociais. Com grande parte da população masculina morta ou em cativeiro, em alguns bairros restava apenas um jovem alemão para cada 6 mulheres. As cenas de soldados aliados, especialmente americanos, flertando com moças locais, começaram a multiplicar-se. Para os poucos jovens alemães que retornavam da frente, essas imagens eram mais uma humilhação. "Passamos 6 anos arriscando a vida", diziam com amargura, "e agora elas correm atrás dos americanos como se nunca tivéssemos estado aqui." A desnazificação na Alemanha do pós-guerra revelou-se um processo longo e complexo. Ao final do conflito, o Partido Nacional Socialista contava com mais de 8 milhões de filiados, o que colocava enormes desafios para os aliados. Nas zonas sob controle ocidental, as autoridades optaram por aplicar um extenso sistema de depuração social. Para isso, foram distribuídos mais de 16 milhões de formulários conhecidos como Fragebogen, um extenso questionário de 12 páginas composto por 133 perguntas que cada cidadão devia completar, detalhando seu grau de envolvimento com o regime nazista. As respostas permitiam classificar os indivíduos em 5 categorias, desde grande culpabilidade até exonerado, passando por graus intermediários como comprometido ou simpatizante. Essa classificação não determinava apenas o acesso a empregos públicos ou cargos administrativos, mas também aos sistemas de racionamento e assistência. No entanto, logo surgiu um problema evidente. Grande parte dos que ocupavam funções-chave na administração civil, na justiça e no ensino, havia estado ligada de alguma forma ao nazismo. Realizar uma purga total significava, em muitos casos, paralisar setores inteiros do Estado. Do mesmo modo, no início da ocupação aliada, as autoridades impuseram medidas rigorosas para erradicar qualquer vestígio do nacionalsocialismo na vida pública alemã. Entre elas, a proibição absoluta de exibir símbolos nazistas, como a suástica ou a saudação com o braço estendido, que foi vetada de forma categórica. Essa normativa, ainda vigente atualmente, costuma ser ignorada por turistas estrangeiros que, sem conhecer sua gravidade legal, imitam o gesto em zonas históricas, o que tem levado a numerosas detenções todos os anos. Com o objetivo de confrontar a população com a realidade do regime que havia governado o país, organizaram-se exibições de documentários como Die Todesmühlen ou Welt em filme no 5, nos quais eram mostradas imagens dos campos de concentração. No entanto, uma parte do público optava por virar o rosto em sinal de rejeição ou negação, evidenciando a dificuldade de enfrentar o passado recente. Em alguns casos, como no campo de concentração de Ettesberg, obrigou-se os habitantes de cidades próximas, como Weimar, a percorrer os terrenos onde ainda jaziam os corpos empilhados das vítimas. A pedagogia da culpa também se estendeu ao espaço urbano. As ruas de diversas cidades foram cobertas com cartazes que mostravam fotografias dos horrores cometidos nos campos, acompanhadas de frases diretas como "essas atrocidades, culpa sua".
Era uma tentativa de vincular moralmente toda a sociedade alemã com as consequências do regime que muitos haviam apoiado ou, ao menos, tolerado em silêncio. Punir não era suficiente. Após a queda do Terceiro Reich, os aliados compreenderam que, para reconstruir a Alemanha, não bastava julgar os culpados. Era necessário transformar profundamente a mentalidade de toda uma sociedade. Depois de 12 anos de propaganda totalitária, discursos inflamados e educação ideológica desde a infância, o povo alemão precisava ser reeducado em valores democráticos, tolerância e pensamento crítico. A derrota militar, por si só, não garantia essa mudança. O desafio era imenso. Os cidadãos mais jovens, educados inteiramente sob o regime nazista, eram os que mostravam maior resistência à nova ordem. Para muitos deles, o mundo anterior, marcado pela disciplina, pelo nacionalismo e pela figura messiânica do Führer, era a única realidade que conheciam. A abertura a novas formas de pensamento, como a arte moderna ou as ideias liberais, gerava reações viscerais, frequentemente de hostilidade aberta. A semente de uma mentalidade autoritária ainda pulsava com força nas gerações mais jovens. Diante disso, os aliados impulsionaram reformas profundas no sistema educativo e nos meios de comunicação. Era imperativo desmontar os fundamentos culturais e simbólicos do nazismo e substituí-los por princípios democráticos. Revisaram-se conteúdos escolares, trocaram-se manuais, promoveram-se novas correntes artísticas e literárias e proibiu-se toda expressão que exaltasse o militarismo ou a superioridade racial. George Lincoln Rockwell, o Führer do Novo Mundo. Após a queda do Terceiro Reich, muitos acreditaram que o nazismo havia sido erradicado para sempre. No entanto, no final dos anos 1950, um ex-oficial da Marinha dos Estados Unidos chamado George Lincoln Rockwell ressuscitaria essa ideologia em solo americano. Veterano da Segunda Guerra Mundial e ex-estudante de filosofia da Universidade Brown, Rockwell começou a adotar ideias fascistas durante seu serviço militar. Enquanto estava destacado na Islândia durante a Guerra da Coreia, tornou-se obcecado com a propaganda nazista, incluindo Mein Kampf e os Protocolos dos Sábios de Sião. Essa exposição, somada ao clima anticomunista nos Estados Unidos e a figuras como Henry Ford e Charles Lindbergh, o radicalizaram ainda mais. Nascido em Illinois em 1918, Rockwell teve uma infância turbulenta. Seus pais, artistas de vaudeville, se divorciaram quando ele tinha 6 anos. Passou a juventude dividido entre Nova Jersey e Maine. Seu pai, conhecido pelo apelido de Doc, era um renomado ator de vaudeville, descendente de ingleses e escoceses, enquanto sua mãe era uma talentosa dançarina com raízes francesas e alemãs. O pai tinha a esperança de que seu filho ingressasse em uma universidade prestigiada, por isso insistiu para que se candidatasse a Harvard. Apesar de suas notas terem melhorado em seu segundo colégio, ainda apresentavam irregularidades. E para fortalecer sua candidatura, Rockwell decidiu cursar um semestre adicional na Hope High School. Lá, obteve um novo diploma do ensino médio, mas Harvard acabou rejeitando sua inscrição, já que alguns documentos acadêmicos nunca chegaram por erro administrativo. Como havia apostado tudo nessa única opção e não se inscreveu em outras universidades, seu pai o matriculou na Hebron Academy, localizada em Maine, para que não perdesse o ano. Em 1938, Rockwell ingressou na Universidade Brown, em Rhode Island, para estudar filosofia. Suas notas não eram brilhantes e estavam abaixo do que a universidade normalmente exigia, mas ele foi admitido graças a uma alta pontuação em um teste de aptidão. Dentro do campus, tornou-se editor artístico e cartunista da revista estudantil Sir Brown, onde expressava com sátira suas críticas ideológicas contra outros alunos. Com o tempo, passou a exibir uma visão cada vez mais sombria sobre a humanidade e a sociedade, protagonizando discussões frequentes com seu professor de sociologia por seu repúdio às ideias igualitárias. Um de seus ensaios sobre criminalidade quase lhe custou a expulsão. Finalmente, durante seu segundo ano acadêmico, decidiu abandonar os estudos e aceitou um posto como oficial na Marinha dos Estados Unidos. Serviu no Atlântico e no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial como piloto de transporte e reconhecimento. Após o conflito,
alternou trabalhos de arte comercial com a vida familiar, enquanto seguia como reservista. No início dos anos 1950, seu casamento havia se desfeito e sua visão de mundo havia tomado um rumo extremista. Em dezembro de 1954, terminou seu serviço ativo e Rockwell foi transferido para a reserva, após o que retornou aos Estados Unidos com Tora e seus filhos. Em uma tentativa de sustentar a família, experimentou diferentes caminhos profissionais, entre eles a escrita independente, conseguindo vender alguns textos, embora tenha recebido muito mais recusas. Também tentou dedicar-se à invenção. Fundou a US Lady, uma revista dirigida às esposas dos militares americanos. Embora em certos momentos tenha sido relativamente rentável e alcançado grande distribuição, a revista era entregue gratuitamente e Rockwell acabou tendo desentendimentos com seus sócios comerciais, razão pela qual vendeu a publicação em 1956. Mais tarde, trabalhou brevemente como contratado independente para a revista National Review. Entre 1957 e 1958, Rockwell teve uma série de sonhos que sempre culminavam em um encontro com Hitler, o que o motivou a tornar pública sua ideologia. Em 1958, conheceu Harold Noel Arrowsmith Jr., um herdeiro rico e antissemita, que lhe proporcionou uma casa e equipamentos de impressão. Juntos formaram o Comitê Nacional para libertar a América da dominação judaica. Nesse mesmo ano, Rockwell ajudou a fundar na Geórgia um partido político racista chamado Partido dos Direitos Estaduais Nacionais. Ofereceu-lhes assessoria e o comitê que havia criado forneceu materiais. Em 29 de julho de 1958, George Lincoln Rockwell organizou uma manifestação em frente à Casa Branca para protestar contra a decisão do presidente Eisenhower de enviar tropas ao Oriente Médio na chamada Operação Blue Bat. Ele e seus seguidores argumentavam que tal ação respondia a uma suposta influência judaica dentro do governo do ZUA. Mais tarde, em outubro desse mesmo ano, após o atentado contra o Templo Hebreu Benevolente, os meios de comunicação o vincularam inicialmente ao crime. Embora o FBI o tenha investigado, não foram encontradas provas conclusivas. Ainda assim, Rockwell foi identificado publicamente como um simpatizante nazista, e a polícia vasculhou sua casa no dia seguinte ao ataque. Durante 1959, após sua separação, Rockwell tentou reconquistar Tora, sua ex-esposa, mas a família dela se opôs categoricamente. Ao longo desse ano, ele caiu em forte consumo de álcool. Em dezembro, vendeu todos os seus pertences para viajar inesperadamente à Islândia na esperança de recuperá-la. Prometeu que renunciaria completamente às suas atividades políticas se ela o aceitasse de volta. Segundo seu colaborador James K. Warner, se Tora tivesse aceitado, Rockwell teria abandonado o movimento nazista. No entanto, a viagem foi controlada pela família dela, e Tora o rejeitou. Rockwell retornou aos Estados Unidos sem nunca mais ver sua esposa ou seus filhos. Emocionalmente arrasado, confessou à mãe que havia perdido todo o propósito na vida e mencionou pensamentos suicidas. No entanto, após esse episódio, seus escritos e declarações começaram a refletir um fanatismo ideológico renovado, com mais veemência do que antes. No ano seguinte, formalizou a fundação do Partido Nazista Americano a partir de sua casa em Arlington, Virgínia, adotando publicamente uniformes nazistas, suásticas e um discurso inspirado em Hitler. Rockwell autodenominou-se o Hitler americano e começou a organizar comícios, publicar panfletos antissemitas e divulgar sua ideologia em revistas como Stormtrooper Magazine. Chamou a atenção por ações provocadoras, como protestar contra o filme Êxodo ou tentar celebrar o aniversário de Hitler junto a neonazistas britânicos. Embora sempre tenha permanecido à margem da política, sua figura cresceu simbolicamente dentro da extrema-direita americana. Rockwell dominava a arte de chamar atenção por meio de ações políticas planejadas para causar polêmica. Seu principal objetivo era atrair o máximo de atenção da mídia possível, e para isso provocava intencionalmente certos setores da sociedade, sobretudo a comunidade judaica. Utilizava essas reações negativas como combustível para aumentar a visibilidade de sua causa, aproveitando também o clima social gerado pelo movimento dos direitos civis nos Estados Unidos.
Como contramedida, organizações judaicas no EUA elaboraram uma estratégia de isolamento midiático para evitar que Rockwell ganhasse notoriedade. Essa tática, já aplicada anteriormente contra figuras como Gerald L. K. Smith, foi idealizada por S. Andil Fineberg, do Comitê Judaico-Americano. Seu plano consistia em manter Rockwell afastado de 3 públicos-chave: os judeus, o público em geral e os simpatizantes do antissemitismo, cada um com uma abordagem específica. Recomendou-se responder com indiferença às suas provocações. No entanto, dentro do Partido Nazista Americano, alguns, como Matt Coel, asseguravam que existia uma conspiração econômica maior, embora nunca tenha sido encontrada nenhuma prova. Além disso, as tentativas de isolá-lo nem sempre foram eficazes. Buscando gerar impacto midiático, Rockwell tentou organizar um comício na Union Square em julho de 1960, ciente de que provocaria controvérsia. Embora alguns grupos como a ACLU e a ADL tenham defendido seu direito constitucional de se manifestar, as autoridades de Nova York negaram a permissão devido ao risco de distúrbios. Pouco depois, enfrentou veteranos judeus, foi preso e declarado psicologicamente inapto para julgamento, o que levou ao seu internamento em um hospital psiquiátrico. Esse episódio o levou a escrever um folheto no qual explicava como aparentar sanidade para evitar um internamento involuntário. Em 1961, publicou sua autobiografia This Time the World e no ano seguinte participou de um acampamento neonazista na Inglaterra, ao lado do britânico Colin Jordan, onde fundaram a World Union of National Socialists. Mais tarde, ele entregou uma medalha a um membro de seu grupo por agredir fisicamente Martin Luther King Jr. Entre 1964 e 1966, George Lincoln Rockwell viveu o auge de sua notoriedade. Embora o número de membros ativos do Partido Nazista Americano continuasse reduzido, suas constantes manifestações, provocações e atos públicos conseguiram mantê-lo no centro das atenções da mídia. No entanto, Rockwell não buscava fama por si só, mas sim utilizá-la como trampolim para alcançar poder político real, algo que nunca conseguiu. Ao perceber que a provocação apenas o mantinha à margem do sistema, começou a traçar uma estratégia mais estruturada e duradoura para ampliar sua influência. Rockwell considerava que a falta de impacto político de seu movimento se devia, em parte, à inépcia de seus seguidores. Acreditava que muitos não compreendiam os fundamentos do nacionalsocialismo e não estavam à altura de suas expectativas. Apenas alguns poucos, como Matt Coel, atendiam aos seus critérios. Para atrair membros mais capacitados, criou uma organização fachada chamada United White Christian Majority e tentou relançar um grupo juvenil chamado White Youth Corps, embora ambos os esforços tenham fracassado. Apenas 2 delegações do partido, no Texas e no sul da Califórnia, mostraram algum crescimento real nesse período. No entanto, esses anos atraíram uma figura-chave, William Luther Pierce, que em 1965 se uniu ao movimento e tornou-se um de seus principais colaboradores. Já em 1966, Rockwell lançou novas publicações como a revista National Socialist World, editada pelo próprio Pierce, com a intenção de oferecer uma visão ideológica mais refinada e sistemática. Nesse mesmo ano, Rockwell liderou um protesto contra Martin Luther King Jr. em Cicero, Illinois, em defesa da segregação racial. Além disso, como resposta ao lema Black Power do Movimento pelos Direitos Civis, criou o termo White Power, que se tornou um dos slogans mais reconhecidos de seu movimento supremacista. John Patler, de origem grega, foi um dos membros mais próximos de George Lincoln Rockwell e editor da revista The Stormtrooper. Embora sua ascendência gerasse atritos dentro do Partido Nazista Americano, Rockwell o defendia promovendo uma visão mais ampla da supremacia branca, o que dividiu o partido em 2 facções: a tradicionalista Unidade Ariana de Matt Coe e a mais inclusiva Poder Branco, liderada por Rockwell. Em 1967, Rockwell tentou americanizar o movimento, mudou o nome do partido, o logotipo e o lema e redigiu novos princípios ideológicos. Essas mudanças, em grande parte impulsionadas por Patler,
provocaram mais tensões internas até que Patler foi expulso. Em resposta, começou a enviar cartas alternando ódio e súplicas de reconciliação, revelando uma relação emocionalmente instável com Rockwell. Nesse mesmo ano, Rockwell sobreviveu a uma tentativa de assassinato e solicitou, sem sucesso, uma licença para portar armas. Em meio a esse clima tenso, sua companheira Barbara von Goetz deu à luz sua filha Gretchen, que faleceu poucos meses depois por uma doença genética, assim como uma filha anterior. Esse novo golpe pessoal afetou profundamente Rockwell. A relação com Patler terminou em tragédia. Em 25 de agosto de 1967, Patler o assassinou a tiros em Arlington, Virgínia. O crime foi o ponto final de uma história marcada por traições, radicalização e uma espiral de ódio que terminou por destruir o próprio líder do nazismo americano. Quase 2 meses após a tentativa fracassada de assassinato, em 25 de agosto de 1967, George Lincoln Rockwell foi morto a tiros por John Patler, ex-membro de seu próprio movimento, enquanto saía de uma lavanderia em Arlington, Virgínia, muito perto da sede de sua organização. Após entrar no local e alegar ter esquecido algo, Rockwell voltou ao seu carro. Nesse momento, 2 disparos foram efetuados. O primeiro não o atingiu, mas o segundo acertou seu peito. Embora tenha tentado sair do veículo, colapsou na calçada, morrendo às 12h02 da tarde. A polícia local deteve Patler pouco depois, a apenas alguns quilômetros do local do crime. Os promotores alegaram que o motivo foi uma retaliação por sua expulsão do partido. Também se especulou que Patler agiu por frustração diante da falta de apoio de Rockwell frente aos ataques por sua origem étnica, especialmente por parte de líderes como Coel e Pierce. O biógrafo Frederick J. Simonelli, no entanto, descartou essa teoria, assegurando que Rockwell o havia apoiado. Outra hipótese apontava para uma suposta infidelidade de Rockwell com a esposa de Patler, embora essa versão nunca tenha sido apresentada no julgamento, e Patler tenha até expressado aceitação a respeito em uma carta. Sugeriu-se também que Patler foi o responsável pela tentativa de assassinato ocorrida em junho do mesmo ano. Patler negou as acusações, e sua defesa tentou desviar a responsabilidade para Coel, insinuando que ele se beneficiaria com a morte de Rockwell. Alguns membros, como Carl Allen, questionaram a culpa de Patler e criaram um fundo legal para sua defesa, alegando um complô orquestrado pela Liga Antidifamação. Embora a maioria do partido acreditasse na culpa de Patler, certos setores suspeitavam de uma traição interna. O guarda-costas pessoal de Rockwell, Francis Joseph Smith, após sua própria investigação, acusou Coel, Pierce e Lloyd de terem tramado o assassinato, apontando Christopher Widniewicz como o verdadeiro autor do crime, o que posteriormente resultou em um tiroteio entre Smith e Widniewicz, do qual ambos sobreviveram. Finalmente, Patler foi condenado a 20 anos de prisão pelo assassinato. Embora tenha apelado e obtido liberdade sob fiança, a Suprema Corte da Virgínia confirmou sua condenação em 1970, obrigando-o a retornar à prisão. Posteriormente, seu caso também foi rejeitado pela Suprema Corte dos EUA em 1972. Ele foi libertado condicionalmente em 1975, mas ao violar os termos 1 ano depois, foi preso novamente por mais 6 anos até cumprir sua pena completa. Após a liberação do corpo de Rockwell após a autópsia, iniciou-se uma disputa entre sua família e Matt Coel, que era o segundo no comando do Partido Nacional Socialista dos Povos Brancos. Enquanto os familiares buscavam uma cerimônia privada em Southport Island, Maine, Coel planejava um funeral de alto perfil com tintas propagandísticas para a organização. Chegou a propor enterrá-lo no Cemitério Nacional de Arlington, vestido com seu uniforme nazista, o que indignou profundamente o irmão de Rockwell, Bob, que classificou os planos como uma palhaçada repulsiva orquestrada por idiotas. Bob entrou com ações legais para recuperar o controle do corpo, mas Coel, amparando-se no testamento de Rockwell, tentou fazer valer seus direitos. Em um gesto intimidador, ameaçou cercar a casa da mãe de Rockwell, localizada em uma zona judaica, com militantes nazistas. Finalmente, a família desistiu de seus esforços e anunciou publicamente que não compareceria ao enterro.
O governo federal autorizou o enterro de Rockwell no Cemitério Nacional de Culpeper, dada sua condição de veterano com baixa honrosa. Impuseram certas condições. Não seriam permitidos símbolos nazistas nem uma guarda de honra composta exclusivamente por brancos, embora tenha sido aceito que fosse enterrado com seu uniforme nazista. O funeral ocorreu em 29 de agosto e foi acompanhado por uma procissão de seguidores uniformizados. Na chegada, forças de segurança estaduais e militares bloquearam o acesso ao cemitério. Um funcionário explicou as condições a Cowell e pediu a seus homens que retirassem as suásticas, mas eles se recusaram. O impasse durou horas e, em meio ao caos, um trem quase atropelou um dos veículos do cortejo. Um soldado que se passou para o lado nazista foi preso, o que desencadeou uma série de confrontos com a polícia militar e várias detenções. No dia seguinte, Cole decidiu cremar o corpo de Rockwell em segredo, afastando-se de qualquer cerimônia pública. Rockwell frequentemente elogiava Adolf Hitler, referindo-se a ele como o salvador branco do século XX. Negava o Holocausto e considerava Martin Luther King Jr. uma ferramenta usada por comunistas judeus com o objetivo de dominar a população branca. Em uma entrevista para a Playboy com Alex Haley, Rockwell afirmou: "Nego enfaticamente que exista uma prova válida de que os nazistas assassinaram sistematicamente judeus inocentes. Além disso, atribuía o movimento pelos direitos civis à influência judaica e via a maioria dos judeus como desleais. Considerava a população afro-americana como pertencente a um grupo atrasado e propunha sua transferência para um novo Estado africano financiado pelo governo dos Estados Unidos. Suas posturas o afastaram de seu entorno familiar e social. Os negócios e a vida pessoal de seu irmão foram severamente afetados por seu vínculo com Rockwell, e amigos e familiares começaram a se distanciar, impactados por seu comportamento. Muitos acreditavam que sua radicalização podia ser decorrente de problemas de saúde mental. Seu próprio pai tentou em várias ocasiões persuadi-lo a abandonar suas ideias, sem sucesso, o que apenas gerou fortes discussões entre eles. Rockwell praticamente não mantinha contato com suas ex-esposas nem com seus filhos, limitando-se a comunicar-se regularmente apenas com sua mãe e sua irmã. Seu último livro, White Power, foi publicado pouco depois de sua morte. Essa obra, mais do que uma defesa do nazismo clássico, orienta-se para uma visão mais ampla do supremacismo branco, deixando de lado antigas discriminações que os nazistas mantinham inclusive contra certos grupos europeus, como os eslavos. O texto utiliza uma linguagem muito direta e dura para promover sua visão ideológica, responsabilizando certos coletivos por fomentar divisões raciais nos Estados Unidos e apresentando o conflito racial como uma ameaça crescente. O livro busca motivar os seguidores de suas ideias a se unirem e agirem, sendo descrito por alguns estudiosos como um chamado à ação. George Lincoln Rockwell é considerado por muitos como o pioneiro do neonazismo nos Estados Unidos. Embora seu nome permaneça relativamente desconhecido para o público geral, sua influência nos setores mais radicais da extrema-direita tem sido profunda e duradoura. Seu maior legado foi o movimento White Power, que redefiniu o conceito de supremacia branca ao abrir as portas a qualquer pessoa branca não judia, eliminando antigas restrições de origem nórdica ou crenças religiosas. Através dessa visão, Rockwell plantou a semente de uma ideologia que continuaria a se ramificar muito depois de sua morte. O eco da suástica. O ressurgimento do nazismo no Reino Unido. No Reino Unido também surgiram figuras de peso dentro do movimento neonazista, que abraçaram abertamente as doutrinas e a estética do Terceiro Reich. Um dos mais destacados foi Colin Jordan, que liderou grupos como o National Socialist Movement e a World Union of National Socialists. Jordan promovia uma visão do nazismo como ideologia global pan-ariana, inspirando-se diretamente nas ideias de Adolf Hitler e adaptando-as ao contexto britânico. Colin Jordan, filho de Percy Jordan, um acadêmico, e de Bertha Jordan, uma professora, recebeu sua formação na Warwick School entre os anos de 1934 e 1942. Durante a Segunda Guerra Mundial, tentou ingressar na Fleet Air Arm e na Real Força Aérea, mas não conseguiu superar os testes e acabou se alistando no Corpo Educacional do Exército Britânico.
Após ser dispensado em 1946, cursou História no Sidney Sussex College da Universidade de Cambridge, onde se licenciou em 1949 com nota de segunda classe. Nesse mesmo ano, começou a trabalhar como professor de matemática na Stoke Secondary Modern Boys School, em Coventry. Em 1953, recebeu o título de Mestre em Artes, MA. Pouco depois, uniu-se à League of Empire Loyalists, uma organização de orientação nacionalista, onde assumiu o papel de coordenador para a região dos Midlands. Em 1962, Colin Jordan criou uma nova organização de orientação nacional socialista, o National Socialist Movement, que mais tarde adotaria o nome de British Movement, em 1968. Junto com John Tyndall como figura de destaque, começaram a chamar atenção com atos públicos, como o comício na Trafalgar Square em 2 de julho daquele ano, que terminou em distúrbios quando foram confrontados por opositores. Como consequência, Jordan foi demitido de seu cargo de professor em Coventry após uma suspensão temporária derivada desses eventos. Nesse mesmo ano, Jordan organizou uma cúpula internacional de extremistas em Gloucestershire, que resultou na fundação da World Union of National Socialists. Foi nomeado líder da ala europeia e ostentava o título de Führer Mundial, tendo como segundo em comando George Lincoln Rockwell, líder do movimento nazista americano. No entanto, Jordan e seus colaboradores foram detidos por tentar formar uma organização paramilitar chamada Spearhead, inspirada nas SA nazistas. Após serem flagrados treinando pela polícia disfarçada, Jordan foi condenado a 9 meses de prisão em outubro de 1962. Após sua libertação, em um fato polêmico, Jordan casou-se em 1963 com Françoise Dior, sobrinha do famoso estilista francês e ex-noiva de Tyndall, que ainda se encontrava encarcerado. O casamento, que aparentemente tinha como objetivo evitar sua deportação, provocou uma ruptura definitiva entre os dois líderes. Dior anunciou a separação apenas alguns meses depois, em 1964, embora o divórcio só tenha sido formalizado em 1967. Durante as eleições suplementares de Leyton, em 1965, Jordan liderou uma provocadora manifestação em um ato trabalhista e acabou levando um soco do então ministro da Defesa, Denis Healey. Essa estratégia de confronto público não era novidade. Em 1964, Jordan havia apoiado campanhas racistas como a de Smethwick, promovendo slogans abertamente xenófobos contra os partidos tradicionais. Essas ações culminaram em sua condenação, em 1967, a 18 meses de prisão, por incitação ao ódio racial por meio de panfletos como A Invasão dos Dicor. Em 1972, protagonizou outro escândalo ao ser multado por incitar uma greve no aeroporto de Heathrow em protesto contra a chegada de imigrantes asiáticos vindos de Uganda. Já em declínio, reorganizou seu movimento em 1968, mas em 1974 foi substituído na liderança por Michael McLaughlin. Sua figura ficou completamente desacreditada após ser preso em 1975 por roubar roupas íntimas femininas em um supermercado, crime pelo qual recebeu uma multa. Assim terminou a carreira pública de um dos neonazistas mais visíveis do Reino Unido do século XX. A Divisão Cinzenta, neonazismo nas trincheiras da Ucrânia. Andriy Biletsky é uma das figuras mais reconhecidas do nacionalismo radical na Ucrânia contemporânea. Foi o fundador e primeiro comandante do Batalhão Azov, uma milícia de voluntários surgida em 2014, conhecida tanto por sua eficácia militar quanto pelo simbolismo ultranacionalista. Além disso, Biletsky impulsionou a criação da Assembleia Social Nacional, uma plataforma ideológica que promovia posturas extremas no contexto da agitação política ucraniana. Posteriormente, liderou o Partido Corpo Nacional e ocupou uma cadeira no parlamento entre 2014 e 2019. A Ucrânia, em meio ao conflito armado e à instabilidade política, não esteve isenta do ressurgimento de movimentos extremistas. Nos últimos anos, surgiram líderes e grupos com claras afinidades neonazistas,
que conseguiram ganhar presença midiática e até representação política. Andriy Biletsky nasceu em 1979 na cidade de Kharkiv, na antiga União Soviética. Sua família tinha raízes nacionais profundas. Por parte de pai, descendia de cossacos que fundaram uma aldeia na região de Kharkiv, e por parte de mãe, de uma estirpe nobre vinculada a movimentos revolucionários ucranianos do século XIX. Desde jovem, demonstrou um caráter rebelde e patriótico. Recusou-se a integrar as organizações juvenis soviéticas e, junto com outros estudantes, chegou a hastear a bandeira da Ucrânia em sua escola como um gesto simbólico de independência. Um dos livros que marcaram sua infância foi uma obra histórica sobre a Ucrânia proibida pelo regime soviético. Durante a Guerra do Kosovo, tentou, sem sucesso, alistar-se como voluntário no exército iugoslavo para combater o USK. Em 2001, concluiu seus estudos em História na Universidade de Kharkiv, com uma tese centrada nos movimentos armados ucranianos. Nesse mesmo ano, participou de protestos contra o governo, sendo preso e identificado pelos serviços de segurança do Estado. Em 2002, Andriy Biletsky assumiu a liderança da divisão de Kharkiv da organização nacionalista Trizub. Paralelamente, foi membro ativo da delegação local do Partido Social Nacional da Ucrânia, embora tenha rejeitado sua posterior transformação no Partido Svoboda, opondo-se abertamente a essa mudança de rumo ideológico. Após a reforma do Partido Social Nacional da Ucrânia e o desaparecimento do grupo original Patriota da Ucrânia, Biletsky encarregou-se, em 2005, de reorganizá-lo como uma entidade completamente autônoma, desvinculada de qualquer partido político. Essa nova versão foi integrada em grande parte por antigos membros de grupos nacionalistas como UNA-UNSO, Trizub e ex-integrantes do Partido Social Nacional da Ucrânia, especialmente na região de Kharkiv. Nesse mesmo ano, Biletsky também começou a colaborar com o Partido Conservador Ucraniano, uma formação recém-criada. Nas eleições legislativas de 2006, tentou obter uma cadeira no parlamento ucraniano, mas não conseguiu reunir votos suficientes para entrar na Rada Suprema. Durante os protestos do Euromaidan, membros da Organização Patriota da Ucrânia, liderada por Andriy Biletsky, participaram da criação do movimento ultranacionalista Setor Direito, em 28 de novembro de 2013. Em 24 de fevereiro de 2014, o parlamento ucraniano aprovou uma resolução para libertar os presos políticos, e no dia seguinte, Biletsky foi absolvido de todas as acusações e posto em liberdade junto com outros ativistas. Pouco depois, em 12 de março, assumiu a chefia de operações especiais do Setor Direito na zona oriental da Ucrânia, que incluía regiões como Poltava, Kharkiv, Donetsk e Lugansk. Em 5 de maio do mesmo ano, na cidade de Berdyansk, fundou o Batalhão Azov e tornou-se seu primeiro comandante. Esse grupo paramilitar era formado por membros de seu movimento, torcedores radicais de futebol e ativistas do movimento Automaidan. Com o tempo, o batalhão foi formalizado como parte da Guarda Nacional da Ucrânia em 20 de novembro de 2014, adquirindo notoriedade e o apelido de Os Homenzinhos Africanos, em alusão à sua contraparte russa. Em 13 de junho, Biletsky liderou seus homens na primeira batalha de Mariupol, considerada uma vitória tática-chave. Segundo o jornalista britânico Askold Krushelnicki, seu comportamento em combate foi sereno e estratégico. Como reconhecimento, em 2 de agosto foi condecorado com a Ordem do Valor de 3º grau e pouco depois, em 15 de agosto, foi promovido ao posto de tenente-coronel da polícia ucraniana. Foi neste ponto que o Batalhão Azov começou a forjar sua fama como uma unidade temida e altamente eficaz no campo de batalha. No entanto, sua notoriedade não se devia apenas ao desempenho militar. Também chamou atenção e gerou controvérsia pelas ideologias de alguns de seus primeiros integrantes e pelos símbolos que utilizavam. Vários de seus fundadores provinham de movimentos ultranacionalistas e de extrema-direita, o que despertou preocupação tanto dentro quanto fora da Ucrânia. Um dos emblemas mais polêmicos associados ao batalhão era o Wolfsangel, ou Anjo-Lobo em português. Essa figura, que lembra um gancho em forma de zeta, tem origens na heráldica germânica
mas durante a Segunda Guerra Mundial foi adotada por certas unidades das Waffen-SS nazistas, o que lhe confere uma carga simbólica inquietante no contexto moderno. Esse aspecto não passou despercebido, embora o batalhão Azov tenha reiterado em várias ocasiões que o símbolo Wolfsengel representa para eles o espírito combativo e que seu significado está vinculado às letras N e I, como abreviação de Ideia Nacional. Sua semelhança com a iconografia nazista gerou grande controvérsia. Soma-se a isso o surgimento de outro símbolo polêmico, o Sol Negro, uma roda solar associada à Alemanha nazista. As imagens de alguns de seus primeiros membros fazendo saudações nazistas ou posando ao lado de bandeiras com suásticas não ajudaram a dissipar os rumores sobre suas inclinações ideológicas. Além disso, no início do conflito, a unidade atraiu voluntários estrangeiros com inclinações neonazistas, o que intensificou a percepção de que Azov estava vinculado a movimentos extremistas. Apesar do escândalo, o governo ucraniano não pôde ignorar a eficácia do batalhão. No final de 2014, Azov foi oficialmente integrado à Guarda Nacional da Ucrânia, transformando-se em uma unidade militar regular, com uma estrutura mais profissional e controlada. Com o passar do tempo, o batalhão Azov evoluiu e foi reorganizado como Regimento Azov, aumentando tanto seu tamanho quanto sua capacidade operacional. Em 2021, diante da crescente demanda por uma estrutura militar mais robusta, essa unidade foi elevada à categoria de brigada, refletindo sua consolidação dentro do exército ucraniano. Essa mudança marcou um ponto de inflexão em sua história. Durante esse processo, Azov tornou-se uma das formações mais numerosas e melhor equipadas das Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, a incorporação progressiva de novos recrutas, muitos dos quais não compartilhavam das ideologias radicais dos fundadores, permitiu atenuar, ao menos em parte, a imagem controversa do grupo, afastando-o do simbolismo extremista com o qual havia sido associado em seus primórdios. Apesar das controvérsias desde seus primórdios, o batalhão Azov conseguiu integrar-se oficialmente ao exército ucraniano em 2014. Essa incorporação veio acompanhada de uma transformação profunda. Foi proibido que seus integrantes participassem de atividades políticas, o que provocou a saída de vários de seus fundadores, entre eles Andriy Biletsky, que posteriormente fundaria o partido de extrema-direita Corpo Nacional. Com o tempo, o vínculo entre o regimento militar e os movimentos políticos surgidos dele foi se diluindo. Enquanto o regimento se profissionalizava dentro das estruturas militares oficiais, o Corpo Nacional e outras organizações paralelas derivadas de seus antigos membros continuaram seu caminho separadamente, protagonizando atos e discursos que alimentaram sua fama radical, mas sem relação direta com a nova estrutura militar de Azov. A partir de 2022, o regimento Azov operava sob comando direto do Estado ucraniano e suas fileiras refletiam uma diversidade étnica impensável em sua fase fundacional. Seu nome perdurou, mas seus vínculos ideológicos originais ficaram oficialmente no passado. Por que o neonazismo nunca voltou a ter espaço na Alemanha? Após o fim da Segunda Guerra Mundial, o nacionalsocialismo não voltou a se desenvolver de forma significativa na Alemanha, mas encontrou novos espaços em contextos alheios ao seu lugar de origem. Já durante o conflito, Hitler havia instado as populações da Europa Ocidental, ocupada a se somarem à sua luta contra o comunismo, o que impulsionou uma intensa propaganda ideológica em regiões de cultura germânica. Com o passar do tempo, essa doutrina foi adotada em outras partes do mundo, especialmente em países com maioria de ascendência europeia, como os Estados Unidos, Argentina ou África do Sul. Em cada um desses lugares, o nazismo foi reinterpretado segundo realidades locais e étnicas distintas. No entanto, um aspecto de sua ideologia permaneceu quase intacto: o antissemitismo com fundamentos pseudocientíficos baseado em teorias genéticas. A terceira onda vinculada ao ideário nacional-socialista se configura a partir do que se conhece como a Nova Direita. Esse movimento encobre seu racismo de raiz europeia sob um discurso etnocultural, reproduzindo essencialmente a mesma ideologia com uma aparência renovada.
A nova direita teve sua origem na França no final da década de 1960, apresentando-se como uma corrente cultural com a intenção explícita de estabelecer um contrapoder frente ao pensamento marxista e à hegemonia da esquerda, apostando na formação de novas elites intelectuais e dirigentes. Por fim, a perniciosa marca da tradição filosófica e política alemã ficou evidente na quarta geração do nacionalsocialismo, os skin-nazis. Essa corrente, considerada a mais agressiva desde a Segunda Guerra Mundial, busca materializar o ideal de um paneuropeísmo neonazista através da ação direta. O fenômeno skinhead surgiu no Reino Unido no final dos anos 60, especificamente nos bairros operários de cidades como Londres, East End e Manchester. Os jovens que integravam esse movimento se distinguiam por sua aparência: cabeças raspadas, calças justas, camisas sem colarinho, suspensórios, botas militares com biqueira de ferro, Doc Martens, desenhadas tanto para se defender quanto para agredir, e jaquetas bomber. Essa nova subcultura juvenil rompeu com os estilos anteriores, como os rockers ou os mods, adotando um estilo estético rígido que buscava reivindicar com orgulho suas origens operárias mediante uma reinterpretação visual da classe trabalhadora tradicional. A subcultura skinhead foi formada a partir de uma fusão insólita entre duas correntes aparentemente opostas: a dos Rude Boys, jovens afro-caribenhos, especialmente jamaicanos, com forte senso identitário, e a da juventude operária branca britânica. Dos jamaicanos, os skinheads adotaram elementos da linguagem de rua, do estilo de vestir, incluindo o cabelo raspado, e até aspectos musicais, assim como uma peculiar aliança entre brancos e africanos jamaicanos em oposição à comunidade paquistanesa, o que derivou em frequentes conflitos com imigrantes dessa origem. Essa combinação cultural se manifestou no surgimento do ska, um gênero musical que misturava o rock com o reggae e que evoluiu no final dos anos 70 sob o impacto do punk, dando origem à música oi. Esse novo estilo, considerado por seus seguidores como punk das ruas, mantinha uma estética sonora muito semelhante ao punk tradicional, e muitas de suas canções eram interpretadas em contextos carregados de álcool e euforia coletiva. Até o início da década de 1980, a cultura skinhead permanecia majoritariamente afastada de posições políticas claras. No entanto, durante os anos 70, ocorreu uma transformação significativa nessa subcultura. A aliança inicial entre jovens britânicos e jamaicanos se rompeu, e por volta de 1972 começaram a ser registrados ataques por parte de grupos skinhead contra jovens africanos. Embora já existisse certa tensão, foi nos anos 80 que a politização do movimento se intensificou, especialmente no ambiente dos estádios de futebol, sob a influência crescente do partido neofascista britânico National Front Pawn National Front. Encontrou eco entre muitos skinheads e torcedores radicais de futebol, conhecidos como hooligans, graças ao seu jornal Bulldog, que desde 1980 oferecia espaço a seguidores de diversos clubes britânicos para ostentar abertamente seus atos racistas. Esse vínculo entre hooligans, skinheads e representantes locais do National Front se consolidou rapidamente. Paralelamente, o British Movement replicou essa estratégia com sua publicação The Phoenix, tentando atrair a atenção dos mesmos setores. Um ator-chave nessa fusão entre música, juventude e política de extrema-direita foi a banda Screwdriver, liderada por Ian Stewart Donaldson. Apoiado pelo National Front desde 1981, o grupo tornou-se uma referência do rock de orientação ultradireitista sob o lema Rock Against Communism. Nesse ambiente, surgiu em 1982 o selo discográfico White Noise, encarregado de promover bandas afins e de expandir a influência do movimento através de letras cada vez mais carregadas de mensagens racistas e apologéticas ao nazismo. Essa guinada radical marcou uma nova etapa na história do movimento skinhead, onde música, violência e ideologia extremista convergiram em um fenômeno social que ultrapassou as fronteiras britânicas, deixando uma marca inquietante no imaginário político e cultural da Europa. A radicalização ideológica do movimento skinhead durante os anos 80 trouxe consigo uma forte fragmentação interna. Como resposta ao auge do discurso ultradireitista,
surgiram facções opostas dentro do próprio movimento, como os Redskins, identificados por suas posturas de esquerda e antifascistas. Esses grupos promoveram iniciativas e coletivos como Skins Hate the NF, Anti-Nazi League e Skinheads Against Racial Prejudices, SHARP, que se posicionavam abertamente contra o racismo e a extrema-direita. Além disso, surgiram novas identidades dentro da cultura skinhead, como os homoskins, membros da comunidade LGTBI, as skin girls ou Chelseas, mulheres envolvidas no movimento, e os skin hooligans, fortemente vinculados ao ambiente do futebol. Essa diversificação ideológica e de perfis pessoais ampliou as fronteiras do movimento para além de sua imagem inicial de homogeneidade e violência. Durante os anos 80 e 90, a cultura skinhead se expandiu consideravelmente pela Europa, evidenciando cada vez mais as diferenças ideológicas entre seus membros. Enquanto alguns se uniram a pequenos grupos comunistas ou anarquistas, muitos optaram por militar em partidos políticos estabelecidos, especialmente no Partido Trabalhista. A evolução do movimento refletia uma polarização crescente entre aqueles que abraçavam a retórica neofascista e aqueles que, dentro do mesmo ambiente estético e cultural, rejeitavam por completo a intolerância, o racismo e a discriminação, transformando o fenômeno skinhead em um campo de batalha simbólico entre visões opostas de mundo. Atualmente, o movimento skin nazi encontra-se fragmentado em 3 ramos principais. O primeiro, conhecido como Hammerskin, mantém fortes vínculos com a violência urbana e os ambientes futebolísticos mais radicais. A segunda, Blood and Honor, está mais voltada para o meio musical e apresenta um grau maior de politização. A terceira, Volksfront, surgiu em 1994 no estado de Oregon, nos Estados Unidos, e combina elementos organizativos com uma visão ideológica mais estruturada. Dentro deste cenário, também proliferam subdivisões em função de interesses particulares ou inclinações ideológicas. Por exemplo, os skinheads SHSE seguem um estilo de vida naturalista e abstêmio, enquanto os hooligans canalizam sua identidade por meio da paixão pelo futebol. Quanto à doutrina, há aqueles que adotam posições de supremacia racial, outros promovem o separatismo e alguns chegam até a fundir o neonazismo com correntes extremistas como o satanismo ou certas visões islamistas radicalizadas. A mensagem central do skin-nazismo contemporâneo gira em torno de um racismo pan-europeu que exalta a suposta superioridade da chamada raça branca. Seus membros proclamam sem reservas a existência de uma conspiração semita que buscaria dissolver essa identidade através da miscigenação e da imigração em massa. A retórica já não pretende construir uma teoria racial complexa, mas se reduz a slogans e palavras de ordem que conclamam a ação direta e a rejeição absoluta da diversidade étnica. Longe de oferecer uma reinterpretação ideológica do velho nacional-socialismo, esse novo movimento apoia-se em uma visão maniqueísta do mundo, na qual uma Europa branca e pura estaria constantemente ameaçada por inimigos externos. O terrorismo associado ao movimento skin-nazi representa a manifestação violenta dos discursos promovidos pela extrema-direita europeia após o fim da Segunda Guerra Mundial. Embora muitas de suas ações pareçam simples atos de vandalismo sem direção concreta, no fundo respondem a uma lógica política, ainda que desordenada, e são facilmente manipuláveis por ideologias extremistas. Essa rede de jovens radicalizados conseguiu se consolidar em numerosos países europeus e também na América do Norte. Longe de ser um fenômeno isolado, o movimento skin-nazi alcançou uma preocupante expansão internacional. Em meados da década de 1990, a Liga Antidifamação em Washington divulgou um relatório que refletia com clareza essa realidade. Em junho de 1995, foram identificados mais de 70 mil skinheads espalhados por 33 países, com vínculos organizacionais sólidos, muitos dos quais mantidos e reforçados pela internet, que já então começava a ser uma ferramenta-chave para a propagação do ódio. Na Alemanha, o neonazismo encontrou desde o início sérios obstáculos legais, políticos e sociais que impediram seu enraizamento como força significativa. Ainda assim,
Diversas expressões extremistas conseguiram manter viva essa ideologia à margem da sociedade. A primeira onda de neonazismo após a Segunda Guerra Mundial se caracterizou pela negação sistemática do Holocausto. Autores como T.S. Christopherson e Arthur Butz tentaram desacreditar o genocídio judeu, apresentando-o como uma farsa fabricada por interesses internacionais. Essas ideias encontraram eco em setores de extrema-direita fora da Alemanha, especialmente na Argentina, Espanha e Estados Unidos, onde surgiram editoras e centros de difusão como o Instituto de Revisão Histórica. Enquanto isso, dentro da Alemanha, as leis proibiram firmemente qualquer exaltação do nazismo, dificultando sua expressão pública. Durante os anos 80 e 90, o movimento skinhead ofereceu uma nova plataforma para essas ideias radicais. Embora em seus primórdios não fosse um fenômeno político, esse subgrupo juvenil foi se politizando, absorvendo elementos do neofascismo. A partir daí, surgiram facções violentas como os Hammerskin ou Blood and Honor, que combinavam culto à violência com o racismo aberto. A expansão da internet no final do século XX permitiu-lhes estabelecer redes transnacionais, facilitando a coordenação de atos, a propaganda e o recrutamento, muitas vezes por meio da música ou do futebol. Apesar de sua marginalidade política, a ameaça do neonazismo não desapareceu. Na Alemanha reunificada, a rejeição à imigração e aos refugiados tornou-se um dos motores do discurso extremista. As agressões contra estrangeiros, homossexuais e outros grupos vulneráveis multiplicaram-se nos anos 90, alimentadas pelo vazio ideológico e pelo mal-estar econômico no leste do país. No entanto, a sociedade civil e as instituições alemãs responderam com contundência. Campanhas educativas, vigilância estatal e condenações judiciais mantiveram o neonazismo sob controle, impedindo que retomasse o protagonismo que outrora teve.